Graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Ontem nós tivemos um programa maravilhoso, né? E hoje, dia 6, é o dia especial para cada um de nós, né? É comemorado o dia do aniversário, o dia de organização da igreja, né? Então nós temos hoje estamos fazendo 34 anos de organização, e hoje é um momento muito especial também para a gente, né? Teremos também uma presença especial da Igreja Batista do Rocha e o pastor Lusitano, que vai estar conduzindo este culto conosco, né? Dessa festividade maravilhosa, né? E nós não poderíamos deixar de convidá-lo para participar conosco nessa live tão especial, porque foi um pastor que passou também aqui na igreja, né? Então estarei orando e agradecendo a Deus por esse domingo maravilhoso, e eu vou estar orando, depois falando o tema e divisa. Oremos. Gratos somos a Deus por esta noite, por este domingo tão especial, na qual estamos aqui neste dia. Há 34 anos atrás, aqui estava uma família, algumas famílias reunidas para começar o trabalho aqui, ó Deus, nessa cidade, Deus. Então que o Senhor venha derramar sobre cada vida, sobre cada família, bênçãos incontáveis, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que passaram por lutas, por dificuldades, mas em todo o tempo o Senhor se fez presente na vida deles, e aqui chegamos, ó Pai. Depois desses 34 anos, chegando ao longo de 34 anos, podemos juntos dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nos encontramos alegres, ó Pai. Aqui passaram diversos pastores, algumas pessoas que já não se encontram aqui, já estão em outras cidades, mas aqui, ó Deus, onde tudo começou, o Senhor marcou muitas famílias aqui, ó Deus, com a sua presença, e hoje não é diferente. Nós te agradecemos, ó Pai, e nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, amém. E o tema, nós vamos repetir o tema, né? O tema é o seguinte: somos gratos a Deus por sermos sua igreja. Esse é o tema que nós falamos ontem, vamos repetir hoje e encerrando hoje. E a divisa se encontra também, novamente, em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. E vou fazer menção dessa leitura. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 18 e 19. Eu quero neste momento passar a palavra à Igreja Batista do Rocha, também na pessoa do pastor Lusitano, que é o pastor presidente da mesma. Assim nós queremos já agradecer a presença dos irmãos nessa live, que Deus possa honrá-los poderosamente, e vamos assim dar continuidade ao culto desta noite com a Igreja Batista do Rocha, assim nos prestigiando e honrando e glorificando o nome do Senhor. Deus abençoe a amada igreja, amado pastor, que incansavelmente tem ministrado a palavra de Deus ali nessa cidade, no Rocha, e que Deus possa honrá-lo poderosamente, ele e toda a sua família, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite a todos da Primeira Igreja Batista em Euclidelândia. Primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao pastor Paulo, pastor presidente desta amada igreja. Agradecer ao meu pastor Lusitano, que me estendeu esse convite, está participando com 3 louvores. O primeiro deles é o Raridade, creio que todos conhecem. O segundo é Meu Hospital. E o terceiro, Deus não é culpado. Que Deus possa estar falando aos corações nesta noite, através desses louvores, através desses hinos, que tem edificado não só a minha vida, mas a vida de muitos irmãos, de muitas pessoas que têm Jesus Cristo como seu único bendito e Salvador. Louvemos. Dentro de você, o ouro eu consigo só admirar.
mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus por você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Amém. Próximo cântico tem por título Meu Hospital.
Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos da Igreja Batista em Euclidelândia. Nesta noite especial, onde os irmãos estão comemorando mais um ano de existência, que alegria poder falar ao coração dos irmãos nessa noite. Os irmãos não sabem o orgulho que eu tenho desta igreja, o amor que eu tenho pelos irmãos, o carinho que eu tenho pelos irmãos. E poder falar para vocês hoje, nessa noite, é uma alegria sem fim. Quero agradecer a vida do pastor Paulo pelo convite que me fez, através da igreja, para poder levar a mensagem hoje, do coração de Deus para o coração dos irmãos. Estamos muito felizes. Nós pastoreamos esta igreja por quase 5 anos. Então nós temos uma história bonita com os irmãos. Foi um tempo maravilhoso que nós passamos aí. Foi um tempo tremendo que Deus nos usou. Nós crescemos muito em todos os sentidos aí durante o tempo que nós passamos juntos. Foi um período onde Deus nos abençoou tremendamente. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pelo carinho, pelo respeito que nós temos por cada um de vocês. Nossa família, graças a Deus, está muito bem. A Keila está namorando, mês que vem, acho que fazem 3 anos que ela está namorando. A nossa caçula, a Késia, nossa filha mais velha, já está com 24 anos, está morando na Alemanha. Lá ela está estudando, ela está terminando a sua faculdade, letras português alemão. Então ela foi para a Alemanha em fevereiro, está se aprimorando no estudo, aprofundando um pouco mais, para quando voltar ter um currículo ainda melhor. Ano que vem ela retorna ao Brasil, à nossa casa. Os irmãos, em suas orações, orem por ela, tá bom? Pela nossa filha Késia. Eu gostaria, amados, de compartilhar um texto da palavra de Deus com os irmãos. O texto encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 31 ao 35. Tá bom? Atos 4, 31 ao 35. O tema que os irmãos estão usando para esse aniversário: somos gratos a Deus por sermos sua igreja. Então é gratidão. O texto diz assim, amados, Atos 4, 31 ao 35. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas que possuíam, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Que Deus, meus amados irmãos, abençoe esta belíssima leitura aos nossos corações. Amém. Irmãos, o que é ser igreja? Igreja não é o templo no qual nós nos reunimos. Igreja não são os bancos onde nós nos sentamos, nem os utensílios que contém a igreja. A igreja somos eu e você. Precisamos definir bem essa palavra igreja.
Porque ser igreja é ser diferente. Ser igreja é ter um viver diferente. Eu e você fomos chamados, selecionados, comissionados pelo Senhor para sermos esta igreja. Então nós somos privilegiados, porque um dia o Senhor nos resgatou, nos tirou das densas trevas para a sua maravilhosa luz. E quando nós olhamos para o papel da igreja, o retrato da igreja, nós não podemos nos esquecer de Atos capítulo 2, 3, 4, 5, onde fala sobre o início da igreja. É claro, a verdadeira igreja começa ali em Mateus 16, 18, quando Jesus declara para o apóstolo Pedro, dizendo-lhe: também te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra que sou eu, Jesus, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus ali estava dando o pontapé inicial do início da igreja. Ele, Cristo, veio inaugurar a sua igreja que é sua noiva, igreja que um dia ele vem buscar, igreja que é chamada de menina dos olhos de Deus, igreja esta que o Senhor tem ciúme dela, igreja esta que ele cuida dela com amor, com retidão, e assim ele tem olhado para a sua igreja nesse tempo. De forma, irmãos, que nós somos gratos ao Senhor por Ele ter nos chamado, então, para esse tempo, servi-lo com gratidão. E quando eu olho para esse texto, irmãos, eu fico admirado e imagino se Deus tivesse sonho, porque Deus não sonha, né? Todas as coisas são possíveis para Ele, mas se Ele tivesse sonho, aqui estava o retrato de uma igreja que Deus sonhava em ver aqui entre nós hoje. Uma igreja diferente, uma igreja que tinha um sentido diferente. Olha só, quando nós olhamos para esta igreja, nós começamos a ver nesta igreja que essa igreja tinha uma comunhão especial com Deus. Imagina bem, aqui no verso 31, diz que quando aqueles irmãos acabaram de orar, o lugar se moveu, meus irmãos. É muito poder. Aquela igreja vivia um momento novo. Aquela igreja vivia algo sobrenatural. Aquela igreja experimentava coisas tremendas da parte de Deus. Eles ansiavam pela chegada, pela volta de Jesus. Porque Jesus havia subido aos céus e havia uma promessa de que ele voltaria para buscar a sua igreja, mas aqueles irmãos não sabiam quando seria, como nós hoje aqui também não sabemos. Então eles resolveram, por não entenderem bem, não saberem bem o dia da volta de Jesus, eles então entendiam que precisavam viver a cada instante como se Jesus fosse voltar ainda hoje. E eles então buscavam a Cristo com fervor. Eles se colocavam na presença de Deus com todo o seu coração. Ele se colocava à disposição do Senhor para aquilo que Deus tinha para eles. Por isso essa igreja era uma igreja diferenciada. Então, quando eles oravam, a atuação de Deus era forte na vida daquele povo. A presença de Deus era fortíssima na vida daquele povo. E Deus então respondia às orações daquela igreja. Deus fazia com que aqueles irmãos sentissem a mão do Senhor sobre eles. Essa igreja era uma igreja diferenciada. Eles sentiam o mover daquele lugar. E diz ainda o texto que todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, a presença do Espírito Santo era firme na vida daqueles irmãos. Sem a presença, meus irmãos, do Espírito Santo não tem como a igreja caminhar. Sem a presença do Espírito Santo não tem como a igreja prosseguir. Sem a presença do Espírito Santo nós estamos completamente perdidos. Sem a presença do Espírito Santo, irmãos, nós não temos poder. É o Espírito Santo quem nos dá discernimento.
É o Espírito Santo quem abre o nosso entendimento, o nosso intelecto, para que nós compreendamos a palavra de Deus. Sem a presença do Espírito Santo em nós, nós nunca vamos conseguir chegar até a presença de Deus. Que é o Espírito Santo quem toca em nós, no nosso coração, para que nós então mudemos de vida e assim sirvamos ao Senhor. E o Espírito Santo então estava presente na vida daqueles irmãos, que agora começam a viver novo. Aqueles irmãos agora começam a caminhar ao lado de Cristo, adorando-o, exaltando-o, bendizendo o nome desse Deus maravilhoso. E que alegria que a igreja hoje, chamada de pós-moderna, inclusive a Igreja Batista em Euclidelândia, né? Essa igreja continua nos passos de Jesus, seguindo aqueles mesmos passos da igreja primitiva, da igreja do Pentecostes, da igreja inicial, da igreja a qual Cristo morreu e sacrificou-se por ela. O restante do verso 31 diz que eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, eu penso que se nós hoje não dermos continuidade a essa pregação da palavra, a igreja em breve correrá o risco de fechar as suas portas. Nós não podemos nos acovardarmos diante da mensagem pregada do Evangelho de Cristo. A Bíblia diz ainda aqui nesse capítulo 4, capítulo anterior, aliás, alguns versículos anteriores a esses, que Pedro e os demais apóstolos, João, entre outros, foram proibidos de pregar o Evangelho. Aqueles líderes religiosos não queriam que Pedro e João pregassem o Evangelho, nem os demais membros da igreja. E aí, quando nós olhamos o capítulo 4, versículo 20, aqui de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer, Pedro, porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. É responsabilidade da igreja a mensagem da pregação, mensagem salvífica. O problema da igreja hoje, meus irmãos, é que a mensagem salvífica não tem sido pregado pela maioria das igrejas. Hoje nós temos visto mais shows dentro da igreja do que mensagem bíblica. Alguns pastores hoje têm medo de pregar a mensagem da salvação, o arrependimento dos pecados, da volta para Jesus. Hoje temos ouvido mensagens de autoajuda, muitas músicas que falam de romance, de namoro, de amor de homem para com mulher, mas não falam de arrependimento, de confissão de pecados e da vida eterna, do céu e do inferno. Nós não podemos nos acovardar da pregação, da mensagem genuína e verdadeira do Evangelho. Porque se nós fizermos isso, irmãos, as pedras vão clamar em nosso lugar. E a mensagem de Cristo, então, foi sempre essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. As palavras finais de Jesus, irmãos, quando ele ainda estava entre os seus discípulos, foram: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E aí o apóstolo Paulo vai perguntar, mas como crerão se não forem enviados? Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as coisas novas, as coisas de Deus. Amados, esta igreja que somos nós, que é a igreja viva, ela precisa sair do seu casulo. Ela precisa se preocupar com as almas perdidas. Ela precisa sair, anunciar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem Jesus como seu Salvador. Por que a igreja de Atos cresceu tanto? Amados, quando nós olhamos aqui para o início dessa igreja, nós vamos perceber, por exemplo, em Atos 2:41, que depois da mensagem do apóstolo Pedro, diz a Bíblia que quase 3.000 almas
se renderam aos pés de Cristo por causa da mensagem pregada sobre arrependimento. Será que nós hoje, como igreja, temos cumprido esse ide de Jesus? Conforme diz lá em Isaías capítulo 6, verso 8, onde diz: depois disso ouvi uma voz que me dizia: a quem enviarei e quem há de ir por mim? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor se alegra, meus irmãos, quando nós nos colocamos à disposição dele para a obra que ele tem para realizar em nossa vida. E nós não podemos fugir, assim como Jonas fugiu naquele dia, quando ele recebeu o chamado do Senhor. Ele só desceu na vida, desceu nas partes baixas do navio, depois desceu para dentro do peixe, para o ventre do peixe, até que ele se arrependeu e foi até a cidade de Nínive. E ali pregou a mensagem. Diz a Bíblia que quase 120 mil pessoas se renderam aos pés do Senhor. E é maravilhoso quando nós olhamos esse texto, irmãos, porque o restante do texto aqui de Atos capítulo 4, que é o texto que nós estamos lendo, o verso 32 diz que era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma era sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. Irmãos, eu imagino a alegria que Deus tinha quando ele olhava para esta igreja. Eu imagino, irmãos, quando Deus olha do céu para a nossa igreja e diz: esta é uma igreja aprovada, porque os irmãos têm amor à obra, são dizimistas, são fiéis, eles doam, eles abençoam aqueles que precisam, porque esta é a missão da igreja, esse é o papel da igreja, essa é a obrigação da igreja. Que lindo, irmãos, é quando a igreja não olha só para dentro das quatro paredes, mas quando a visão da igreja é externa, é do lado de fora, ela contempla lá fora. Por isso que livro de Atos 1, verso 8, nós gostamos muito desse texto, é um texto que fala sobre missões, O autor aqui vai dizer: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Mas essa missão, ela começa quando há diferença dentro da igreja. Porque se nós não vivemos um momento especial como irmãos em Cristo, genuínos, verdadeiros, dentro da igreja, não tem como nós sairmos das quatro paredes para irmos lá para fora. Tudo começa dentro da igreja. Por isso esses irmãos não olhavam para os seus umbigos, eles não pensavam em si próprios, mas eles pensavam nos outros. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é esplêndido, é espetacular. Por isso que o salmista no Salmo 133:1 vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E no verso 3 do Salmo 133, o salmista vai dizer: porque dali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde tem união, onde tem comunhão, onde tem amor, onde tem fraternidade, ali tem a mão de Deus. Deus age ali. É lindo quando nós lemos Atos 2:47. Depois que Deus viu aquela comunhão da igreja, a comunhão dos irmãos, a Bíblia diz que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, Deus ia colocando pessoas na igreja, ia salvando pessoas, porque ele via dentro da igreja que esta vivia uma vida diferenciada. Agora, irmãos, eu pergunto para vós: como que uma igreja vai prosperar? Como que uma igreja vai crescer? Como que uma igreja vai atrair pessoas até ela, se dentro desta igreja não existe comunhão, não existe amor fraternal,
Não existe, irmãos, uma ligação entre irmãos, onde há irmãos que não se falam, onde há irmãos que não sentam perto de irmãos, onde há irmãos que não têm prazer de estar frequentemente na igreja. Como Deus vai atuar numa igreja assim? Então, essa igreja chamada pós-moderna, que é a igreja viva, que é grata a Deus porque o Senhor nos resgatou, ela precisa mudar a sua maneira de agir, de pensar. Uma vez que Deus tem nos chamado para uma tão bela e maravilhosa missão, eu preciso ser diferente. O meu viver tem que ser diferente. A Bíblia diz que nós somos a carta escrita de Cristo. Essa carta não pode falhar na sua chegada. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal para temperar, o sal para manter, né, algo fresco. No Antigo Testamento, antigamente não tinha geladeira, e eles usavam o sal para manter as coisas, para não estragar os alimentos. E a luz é para iluminar, para clarear o caminho. Nós não podemos andar em trevas. E o Senhor, meus irmãos, tem nos incomodado com relação a isso. Tenho pregado quase todo domingo, ainda continuo pregando, né, porque mesmo nessa pandemia, mas os nossos cultos estão em funcionamento às quintas-feiras, culto de oração online. Domingo de manhã já voltamos com o nosso culto presencial e à noite nosso culto ainda está sendo online. Mas eu estou sempre falando com a igreja, alertando a igreja sobre o desejo, a necessidade de vivermos uma vida de unidade. A Bíblia diz para nós, irmãos, que nós devemos fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ao seu irmão que participa com você dos cultos da igreja, ao seu irmão que divide o banco da igreja com você, ao irmão que tem a alegria de entregar o seu dízimo para que você então possa também desfrutar das bênçãos de Deus. Ah, meus amados, eu quando olho para esta igreja, que vontade que eu tenho de que a nossa igreja hoje pudesse ser como esta igreja. Nós estamos longe de sermos como esta igreja. E olha, amados, o que diz o verso 33 de Atos 4, que é o texto que estamos usando como base nessa noite. Diz que os apóstolos davam com grande poder. Não era um poder qualquer, era um grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Amados, aqueles irmãos estavam debaixo da potente mão de Deus. Deus guardava a vida daqueles irmãos. Os apóstolos saíam com ousadia, porque a igreja por detrás estava segurando as cordas. A igreja estava orando pela sua liderança, orando pelos apóstolos que iam pregando, anunciando o evangelho, e a igreja ia fazendo a sua parte, que era cooperando com oração, com a sua oferta, com o seu dízimo, com as suas propriedades, com as suas terras que eles vendiam, colocavam aos pés dos apóstolos. Meus irmãos, é hora de nós abrirmos os nossos olhos espirituais. É hora de nós pedirmos ao Senhor para Ele destampar os nossos ouvidos, para que ouçamos a sua mensagem com retidão, com clareza, para que compreendamos aquilo que Ele deseja de nós como igreja hoje. Irmãos, nós podemos fazer muito mais do que nós temos feito até aqui. Nós podemos dar muito mais do que nós temos dado até aqui. Nós podemos realizar muito mais coisas do que nós temos realizado até aqui, se nós passarmos a olhar para a igreja de uma forma diferente, amando essa igreja, servindo cada um com alegria, com retidão no coração. Por isso que essa igreja de Atos foi uma igreja próspera, foi uma igreja que cresceu, ela era uma igreja alegre, porque essa igreja tinha prazer, essa igreja tinha
temor no Senhor, e foi por isso que ela foi tão próspera na sua caminhada. Olhando um pouco mais à frente aqui, o verso 34 de Atos 4, diz que não havia, pois, entre eles necessitado algum. Irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, 5 meses de pandemia, aqui na nossa região, eu acredito que aí também, Euclidelândia, Cantagalo, as igrejas estão passando momentos muito difíceis. Muitos irmãos desempregados, muitos irmãos passando necessidade, pessoas vizinhas à igreja passando por dificuldades. E quem tem servido, abençoado essas pessoas é a igreja, através de provisões do seu dízimo, da sua oferta, da sua contribuição para a área social. Por isso que essa igreja não havia necessitado algum entre eles, irmãos, porque o coração deles era igual. Eles não tinham vaidade, eles não tinham orgulho. Tudo que era de um era do outro também. E por isso o Senhor fazia aquela obra prosperar. Eu te pergunto nessa noite, como tem sido a sua vida diante do Senhor? Como você tem olhado a vida da igreja? Você tem sido um crente dedicado à obra de Deus? Você tem sido alguém que tem trabalhado com amor na obra do Senhor? Você é alguém que tem dedicado seu tempo, seu talento, seus dons diante do Senhor? Como você tem executado, tem visto a obra de Deus nesse tempo? Você tem concordado com a liderança da sua igreja? Com as orientações que o seu pastor tem dado a você? Você tem colocado isso em prática no seu dia a dia? É um momento para a gente pensar. Por isso, irmãos, o verso 35, ele encerra dizendo que repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Isso é ser igreja. Ser igreja é olhar além, é ter a visão além das 4 paredes. Mas tudo isso, meus irmãos, começa no nosso coração. Não é esperar pelo outro para fazer. Eu tenho que fazer aquilo que compete para eu fazer. O problema, muitas vezes, que eu vejo dentro da igreja, é que fica um esperando pelo outro para fazer a obra. Há pessoas, meus irmãos, que gostam de receber um tapinha nas costas para dizer parabéns pelo que você fez. Há outros que gostam que os holofotes fiquem em cima deles para que reflitam aquilo que eles fizeram. Há outros que infelizmente dão com a mão direita e a esquerda mostra tudo que fez. Gostam de serem vistos por todos. Mas, irmãos, nós não precisamos nada disso. Precisamos trabalhar em silêncio. Sabe por quê? Eu gosto muito das palavras de Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, que era uma igreja muito difícil, a igreja de Colossos. Paulo escreve aquela igreja com pesar no coração, com tristeza no coração, porque aqueles irmãos eram difíceis de pastorear. Mas Paulo, quando escreve aquela igreja, ele escreve com um amor muito grande. Paulo escreve com um carinho muito grande, quando ele falava da obra, do serviço que tinha que ser feito naquela igreja. E Paulo dizia assim, no capítulo 3 de Colossenses, de 23 ao 25, Paulo disse: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como ao Senhor, e não como se fosse para os homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, é que vocês servem. Mas quem fizer agravo, ou seja, ofensa, receberá injúria, afronta que fizer, pois não há acepção de pessoas. O que Paulo está ensinando aqui em Colossenses 3, 23 a 25? Aquilo que vocês têm que fazer na obra do Senhor,
façam como se fosse para o Senhor e não como se fosse para os homens. Amada igreja, queridos irmãos, esse é o tempo de nós despertarmos do sono espiritual. Paulo disse isso na sua carta aos Efésios 5,14, quando ele disse: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É hora de nós despertarmos e pensarmos como igreja do Senhor, uma igreja viva, uma igreja que está nesse mundo para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, para respirar o Evangelho, uma igreja que é testemunha viva do Senhor. Deus tem te chamado, meu irmão, nesse tempo para viver uma vida diferenciada, uma vida nova, porque nós agora somos novas criaturas. Paulo diz que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que agora tudo se fez novo. Eu não posso dizer que sou um cristão e eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Eu preciso ter uma vida diferenciada, eu tenho que mostrar através dessa nova criatura quem realmente eu sou. Eu gostaria muito que você pudesse, nesse momento, imaginar Deus olhando para você, meu irmão, minha irmã, e colocando uma nota entre 1 e 10. Qual a nota que ele daria para você? Lembrando que 1 é péssimo e 10 é ótimo. No serviço cristão, no seu avivamento, no seu momento com a igreja, seu momento com Deus, qual a nota que você acha que Deus daria para você? Meu desejo nessa noite é que Deus abençoe a sua vida, seu coração, a sua família. Que Deus continue abençoando essa querida e amada Igreja Batista em Euclidelândia, igreja que nós aprendemos a amar, a respeitar e temos um carinho muito grande pelos irmãos. Que as janelas do céu se abram sobre vós e que chuvas de bênçãos sejam derramadas sobre as vossas vidas. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela compreensão. Que sigamos o retrato desta igreja que o Senhor Deus deseja que nós sejamos. Uma igreja que vive unida, uma igreja que não é presa dentro das quatro paredes, uma igreja que prega o amor e vive o amor. E que, acima de tudo, adora o nome de Jesus. Que Ele, portanto, nos abençoe e nos guarde a cada dia. Parabéns, Pastor Paulo. Parabéns, Igreja Batista em Euclidelândia. Que a graça de Jesus seja com cada um de vós. É o meu desejo e a minha oração, hoje e sempre. Amém e amém. Um abraço a todos.